Caríssimos irmãos e irmãs, simpatizantes da doutrina espírita, ouvintes que nos escutam através do canal do YouTube. Vamos iniciar o Evangelho com prece, leitura e radiação, com a mensagem extraída do livro Recanto de Paz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Ensina-nos, Senhor, a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Elevemos nosso pensamento ao alto, nos sintonizamos com as mensagens do Cristo, e que tudo seja para nossa melhoria, que o Evangelho seja o guia, a nossa bússola, que nos transforme em ação para dias melhores, que todo aprendizado venha de uma boa sintonia com o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. E que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, itens 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura,
reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda a causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado deste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito ao seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Olá, queridos amigos, vamos então refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho de hoje, que vem nos proporcionar esclarecimentos a respeito da importância da reconciliação com os adversários, os efeitos da vingança entre desencarnados e ressaltar a necessidade de desenvolvermos em nós a prática do perdão, como meio de se obter a paz e a felicidade. Jesus nos recomenda nos reconciliarmos enquanto estamos no caminho. Ele quer dizer com essas palavras que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, enquanto estamos ainda na condição de encarnados, pois somente assim melhor aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia divina nos concede de repararmos as nossas faltas contra os nossos irmãos que podem ter acontecido nesta ou em outras encarnações. Se não buscarmos o processo de reconciliação, podemos ficar presos, como Jesus nos fala, a situações de sofrimento e de aflição, que podemos experimentar, porventura, por orgulho, por vaidade ou por egoísmo, por não ter perdoado e nos reconciliado com os nossos irmãos. Quando conseguirmos progredir nesse sentido, o perdão verdadeiro nos dará a liberdade dessa prisão de sofrimentos, que foi criada por nós mesmos, pelas nossas imperfeições. E a partir do momento em que estivermos praticando o perdão verdadeiro, entraremos em um processo de reparação de todos os males que porventura tivermos causado. Toda falta contra a lei divina será reparada. Portanto, estaremos realmente livres quando todos os enganos cometidos tiverem sido reparados da nossa parte. Ele vem nos esclarecer também sobre a importância de estabelecermos esse processo de crescimento espiritual na direção do perdão ainda enquanto encarnados, porque para além do túmulo, quando esses espíritos já não se encontram mais presos à matéria, muitas vezes eles retornam através de processos de desejos de vingança e perseguição, muitas vezes aguardando as oportunidades para se fazerem notados e presentes em nossa vida. Por isso, devemos nos esforçar para repararmos quanto antes quaisquer males que possamos ter causado aos nossos irmãos, perdoar aqueles que muitas vezes não nos querem bem, buscar a reconciliação para com eles, a fim de que isso se processe ainda aqui nessa existência. Mesmo que aquele com o qual necessitamos nos reconciliar esteja em estado de dureza e não aceitação do processo de conciliação, podemos sim pedir a Deus, orar por ele, abrandar o nosso coração e confiar que a providência divina nos apresentará as oportunidades de que possamos, através
da nossa mudança, da nossa reforma íntima, buscar também esse processo de reparação, sempre focando na prática do bem e da caridade. Nesse sentido, meus irmãos, devemos nos conscientizar de que não devemos adiar a tarefa do perdão e da reconciliação com qualquer que seja o irmão com o qual nós tenhamos algum tipo de desavença. Façamos de cada instante da nossa vida uma ocasião de reparar qualquer mal que possamos ter cometido e de construir as pontes necessárias para a fraternidade. Que esses ensinamentos trazidos pelo nosso irmão e mestre Jesus possam penetrar os nossos corações e nos auxiliar a colocar cada um desses pontos em prática. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. E agora, junto com os mensageiros do Senhor, vamos mentalizando a fluidificação das águas de todo o planeta, que possamos, ao usá-las, receber todas as bênçãos que nos trazem para nosso corpo, nossa alma. Agradecidos estamos pelos ensinamentos e pelo momento de união e paz com todos os mensageiros celestes. Que assim seja, graças a Deus.